A graça e a paz, tudo bom? Então, hoje nós daremos início ao curso de bacharelado em teologia. Nós vamos iniciar com a disciplina Panorama Bíblico. Uma breve oração, que o Senhor possa estar me iluminando, me dando discernimento, sabedoria, para que eu possa passar esse ensinamento a todos vocês e que vocês tenham um bom entendimento e que, se essa palavra do Senhor, ela venha fluir no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então, ao lermos a Bíblia, nós nos deparamos com milhares de termos e expressões da época em que torna o texto, por vezes, indecifrável, ou seja, não entendemos. Isso se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos, em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época e dos costumes desse tempo. Entre o homem moderno e os escritos bíblicos existem diversos abismos culturais, geográficos, sociais, tecnológicos, religiosos, econômicos e etc. Ignorar que o conhecimento dos contextos dos tempos bíblicos é uma necessidade e faz com que muitas pessoas obtenham a pior interpretação possível das leituras bíblicas. Então, é necessário examinar o contexto, viu? Mesmo vivendo na mesma época, é bem provável que as pessoas de diferentes regiões do mundo não se entendam, mesmo falando a mesma língua, pois as expressões que usam são diferentes. Nesse caso, existem bem menos abismos entre duas pessoas do que um escritor bíblico e nós. Um missionário, quando vai a campo, já sabe antecipadamente que sofrerá um choque cultural e terá um tempo de adaptação na nova cultura em que vive. Terá de compreendê-la para fazer com que aquelas pessoas compreendam o Evangelho. Imagina você conversando com um cidadão inglês, você diz a ele que vai tomar o ônibus. Então ele responde: como pode em um ônibus caber muito líquido? Ele entendeu que você iria beber, tomar o ônibus. Então ele lhe pergunta: você quer dizer que vai ter um ônibus? E você responde: não, eu não vou comprar um. A confusão aconteceu porque o brasileiro diz que vai tomar o ônibus. Já o americano diz: I will have bus, ou seja, eu vou ter um ônibus. Aqui está o porquê dessa disciplina. Ela lhe dará conhecimento sobre os contextos sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, religiosos e etc. Se às vezes é difícil conversar com um vizinho que veio de outra região do mesmo país porque você não conhece a sua sociedade, imagine então que, para compreender muitas coisas escritas há dezenas de séculos, é realmente necessário um estudo das sociedades dos tempos bíblicos. Para se realizar esse estudo, é necessário ter a mente aberta para poder compreender a mente de outras pessoas que viveram na antiguidade. Muita pesquisa, assim como também é necessário saber de antemão que nunca se obterá um sucesso absoluto nesse tipo de pesquisa. Essa disciplina, de certo modo, lhe introduzirá em meio a tais sociedades. Após cumprir essa disciplina, você poderá ler a Bíblia quase como uma pessoa da época. E isso é de suma importância, pois você deve primeiramente compreender o que o texto bíblico dizia ao homem da época, para depois poder compreender o que ele diz para o homem contemporâneo. Vou dar um exemplo. Veja um estudo sobre a sétima igreja de Apocalipse, que é Laodiceia.
E para que as pessoas compreendam o conteúdo dessa 7ª carta, tivemos que fazer um estudo dos contextos da região na época, para que todos possam, dessa maneira, compreender ao lerem o que João escreveu. Confira a importância disto. O estudo nós vamos ver agora. Olha só. Laodiceia. Texto. Apocalipse 3, de 14 a 22. A Bíblia que é usada aqui é a Trinitarian Bible Society. Ela está em português, tá bom? Então ela fala dessa forma. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e para ungires os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos lá. A cidade. Laodiceia era uma cidade rica da Ásia Menor, a atual Turquia, fundada por Antíoco II em aproximadamente 250 anos antes de Cristo. Era situada ao lado sul de uma das grandes estradas comerciais da Ásia Menor. Localizava-se nela o encontro de 3 grandes estradas comerciais. Por isso, tinha sua prosperidade garantida. Era também um importante centro bancário. Foi ali que Cícero, viajando para assumir o governo da província da Sicília em 51 a.C., sacou suas ordens de pagamento. Tais bancos financiaram a reconstrução da cidade depois de um terremoto que a destruiu em 60 d.C. Na época, Laodiceia, de tão rica que era, recusou por orgulho uma verba especial votada e liberada pelo Senado romano para sua reconstrução. Não precisava realmente de coisa alguma. Muitas atividades e produtos faziam Laodiceia famosa. Dentre elas, se destacavam a lã negra e lustrosa, produzida no Vale do Lico, da qual eram produzidas finas capas e tapetes. Ela tinha também uma ótima escola de medicina, uma indústria de colírios, famosas águas mornas carregadas de sódio que vinham da vizinha Hierápolis, eram impossíveis de beber sem causar vômito, e outras. Sobre o imperador Diocleciano, foi elevada à situação de capital da província da Frígia. A interpretação. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Fiel. Nesta carta, Jesus se autodenomina
Desse modo, isso serve para contrastar com a infidelidade dessa igreja. Apesar daquela comunidade não ser fiel, Deus estava dizendo que Ele era. Jesus era fiel. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então vamos ver aqui, morna. Morna é a condição da igreja que vive em harmonia com o mundo, assemelha-se em comportamento com as pessoas ímpias ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na verdade é miserável na fé. Assim como suas águas eméticas eram recusadas como nojo até por viajantes sedentos, o Senhor recusava Laodiceia com o mesmo nojo e usava a imagem destas águas para que pudesse entender. Agora vamos ao versículo 17. Como dizes, rico eu sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes tu que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Ali está querendo dizer o quê? Que Laodiceia era gananciosa e orgulhosa. No comentário sobre a cidade, já lemos sobre o seu contexto econômico e cultural. Laodiceia era uma cidade mergulhada na ganância, na comodidade, imaginava que possuía riquezas espirituais e virtudes cristãs. E isso a cegava para o entendimento da doutrina cristã, que é simples. Mas como poderiam ser pobres, ser ricos, cegos se tinham melhor colírio e nus se produziam tecidos finíssimos? Todo cristão que diz, eu não preciso de coisa alguma, engana-se gravemente, pois todos somos miseráveis. Sem Jesus na retaguarda, precisamos dele em todos os sentidos. Deus é a nossa fonte de fé, de graça, de sabedoria, de amor. Precisamos do seu amor, da sua proteção, do seu espírito, da comunhão com os irmãos e etc. Esse mesmo sentimento de autossuficiência foi o princípio da queda de Satanás. E buscá-la foi o princípio da queda do homem. Tinham tudo e não tinham nada. Eram miseráveis, pobres, cegos e nus.